Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Quer dizer, nós vamos trabalhar no triângulo o seno, cosseno e a tangente, essas razões trigonométricas, para a gente calcular, né, as relações entre as medidas de ângulos e lados. Então, a gente tem no triângulo retângulo, né, um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Para a gente trabalhar com essa trigonometria, nós vamos precisar, além de ter o ângulo de 90, né, de algum desses ângulos agudos para a gente poder fazer o cálculo com ele. Né? O lado que está em frente ao ângulo reto é o que é chamado de hipotenusa, e os demais lados são chamados de catetos, né? Então, em frente ao ângulo que você for utilizar, a gente vai chamar de cateto oposto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cateto oposto, ó, vai ser esse aqui, ó, tá vendo? Né? E o cateto adjacente vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o adjacente para este ângulo agudo, né? Se você for usar o outro ângulo, aí vai ser diferente. Ok? E aí nós temos essas definições aqui, ó, né, das razões trigonométricas. O que são essas definições? São relações entre as medidas dos lados dos triângulos, né, que a gente chamou aí de seno, de cosseno e de tangente do ângulo, né? Então, essas definições, né, que foram criadas há muito, muito tempo, elas são bem antigas, né, utilizadas pelos matemáticos aí há bastante tempo, elas vão nos ajudar da seguinte maneira. Para um determinado valor de ângulo, né, alfa aqui, ó, essa razão do cateto oposto pela hipotenusa vai ser um valor fixo, né, é uma constante. Então, cada ângulo vai ter um valor do seno. Qualquer triângulo, de qualquer tamanho que você faça com esse ângulo, né, qualquer triângulo retângulo, independente do tamanho dos lados, essa razão vai ser constante, né, essa divisão do cateto pela hipotenusa. Então, nós temos esses três tipos de razões aqui, ó, do seno, do cosseno e da tangente, e a gente vai usar cada uma delas de acordo com o que for necessário ali na questão, né? Algumas questões a gente vai poder usar mais de uma, né? E aí a gente vai analisar pelo que você tiver na questão. Por exemplo, se você tiver o cateto adjacente e quiser calcular a hipotenusa, uma boa vai ser usar o cosseno, né? Ah, não quero trabalhar com a hipotenusa, eu quero trabalhar só com os catetos. Eu tenho um cateto e quero achar o outro, aí é melhor usar a tangente, certo? No caso dos ângulos notáveis, né, gente, que nós vamos precisar mesmo saber os valores, são esses aqui, ó, 30 graus, 45 graus, 60 graus. E aqui em cima estão os valores deles em radianos, né? Π sobre 6 radianos, π sobre 4 radianos e π sobre 3 radianos. É mais comum nos problemas de geometria a gente usar em graus, né? Mas pode aparecer em radiano também. E aí a transformação, se você precisar, né? A equivalência é que 180 graus correspondem a π radianos, né? É a medida do ângulo raso. Bom, e aqui eu vou colocar nessa tabelinha, né? Eu vou completar ela aqui, ó, com 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Todos os denominadores, tudo 2. E a raiz aqui, ó, no 3 e no 2. Né? E a tangente, você pode memorizar esses valores também, ou você pode dividir o seno pelo cosseno, tá? Então, se você dividir aqui esse meio dividido por raiz de 3 sobre 2 e racionalizar, você vai chegar nesse valor da tangente, que é raiz de 3 sobre 3, do 30, né? Do 45 é mais fácil, porque o seno e o cosseno são iguais, né? Então, a tangente aqui vai ser 1. Né? E do 60 também, esse número dividido por esse vai dar raiz de 3. Então, essa tabelinha é dos valores mais utilizados, que a gente vai usar os valores exatos, né, com raiz. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, então, né? Nessa figura, o lado AB mede 4 raiz de 6, eu tenho a medida de um cateto, tá? E eu preciso da medida do AC, que é a hipotenusa, e do BC. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ver, gente, que o lado AB é o cateto adjacente ao ângulo de 60, tá vendo? Ele está do lado aqui do ângulo, olha. O cateto oposto é o Y e o X é a hipotenusa, tá? Coloquei X e Y aqui para a gente calcular. Para calcular esse X, a hipotenusa, nós vamos usar o cosseno. Por quê? Cateto adjacente e hipotenusa vai me dar a fórmula do cosseno. Então, vou usar cosseno de 60 e vou colocar
o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí eu vou pegar esse cosseno de 60 nessa tabelinha que a gente acabou de ver, vou substituir aqui, né? Olhando na tabela, o cosseno de 60 é meio, e aí a gente pode multiplicar cruzado aqui, essa proporção, e a gente descobre o valor do x, que vai dar 8 raiz de 6, correto? Agora nós vamos calcular o BC, o y ali, né? O y, ele é o cateto oposto ao 60. Então, a gente tem várias opções para calcular esse y, gente. A gente pode usar o seno, né? Que é o que eu vou fazer aqui, que é o cateto oposto pela hipotenusa. A gente poderia usar também a tangente, que é o cateto oposto pelo adjacente. Ou poderia usar ainda o teorema de Pitágoras, porque agora eu já conheço dois lados, né? E eu quero saber o terceiro lado. Então, poderia fazer também por Pitágoras, tá? Mas eu acho que vai ser mais simples calcular pelo seno, então eu escolhi ele. O seno de 60, então, ó, vai ficar cateto oposto, que é o y, pela hipotenusa, que é o 8 raiz de 6. Aí eu olho na tabela, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e substituo aqui para calcular. Multiplica cruzado também, e aí achei o valor do y, né? Quando a gente multiplica cruzado aqui, gente, ó, ficou 2y, né? Multipliquei o 2 com o y aqui, ó. E aqui eu multiplico o 8 raiz de 6 por raiz de 3. Então, essa raiz de 6, essa raiz de 3 aqui, ela vai multiplicar, vai dar raiz de 18, olha. Só que aí, geralmente, vai estar mais simplificado as respostas, né? Então, eu simplifiquei raiz de 18, fatorei o 18, né? E o 3 vai sair da raiz, então vai ficar 12 raiz de 2, tá bom? Então, a resposta aqui do y ficou assim. Então, esse é nosso primeiro exemplo, né, de utilização de seno, cosseno e tangente. Nesse exemplo, a gente tem um triângulo ABC, que eu conheço os ângulos internos de 30 graus e um lado de 12 centímetros. E eu preciso saber a área desse triângulo. Então, vamos ver a resolução aqui. Bom, eu fiz a figura aqui do triângulo, né, ó, com essas informações do enunciado. E aí, eu vou começar primeiro fazendo a altura. Por quê? Para fazer a área, eu vou precisar dessa altura relativa ao lado BC, tá vendo? Não quer dizer que tem que ser essa aqui, né? Mas vai ser a mais fácil de calcular. Quando a gente faz essa altura, gente, ela vai dividir o lado aqui ao meio, tá? Por quê? Porque esse lado AB é igual ao lado AC. Então, vai ficar dividido aqui em duas partes iguais. E vai formar dois triângulos retângulos, né? Porque a altura vai formar 90 graus com a base. Então, aqui a gente vai ter esses dados para nós trabalharmos no triângulo retângulo. Como eu quero calcular a altura, que é o cateto oposto aqui ao 30, olha, e o 6 é o cateto adjacente, eu vou usar a tangente, que é a fórmula que envolve cateto oposto e adjacente. Então, vai ficar tangente de 30 igual cateto oposto sobre adjacente. Aí eu vou na tabela, vou pegar a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, né? E vai dar essa proporção aqui. Multiplico cruzado e descubro a altura do triângulo. Agora eu vou fazer a área dele, pela fórmula de área comum mesmo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ficar a base, que é 12, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, que eu acabei de calcular, dividido por 2, né? Aí eu cancelo esse 2 com esse 2 aqui, ó, e já tenho a resposta da área, que é 12 raiz de 3. Essas relações trigonométricas, gente, elas são relações para as medidas, né, de seno, cosseno e tangente de um mesmo ângulo ou de ângulos complementares ou suplementares. Vamos analisar cada uma delas. Olha, essa primeira aqui, ela envolve o seno e o cosseno de um mesmo ângulo, né? A medida do seno, o valor dele ao quadrado, mais o valor do cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu posso usar essa relação, gente, quando eu tenho o seno e quero achar o cosseno ou vice-versa, né? Então, ela é bem fácil de usar e bem simples. Essa aqui também nós falamos dela mais cedo, né? A tangente, qualquer ângulo, ela é sempre a divisão do seno pelo cosseno, que também é fácil de verificar pela definição mesmo de cada um deles.
Essa daqui a gente pode usar, por exemplo, para calcular o seno e o cosseno de ângulos obtusos, né? Ó, o seno, né, do suplemento do ângulo é igual ao seno do ângulo. Então, se a gente pegar dois ângulos que são suplementares, eles vão ter a mesma medida do seno, tá? O cosseno, olha, ele vai ter o sinal trocado. Então, se você pegar dois ângulos suplementares, eles vão ter o mesmo valor absoluto do cosseno, porém com sinais trocados, né? O agudo vai ter o cosseno positivo e o obtuso vai ter o cosseno negativo. Essa daqui, ó, são as relações para ângulos complementares. Quando os ângulos são complementares, gente, o valor do seno e do cosseno vai ficar invertido, né? Vai trocar de um para o outro. Por exemplo, o seno do 30 graus é a mesma coisa que o cosseno do 60 e vice-versa, né? Que dá para a gente ver naquela tabela, por exemplo, né? Aquela tabela. Mas acontece para todos os ângulos suplementares, ó, complementares, não apenas o 30 e o 60, tá bom? Por exemplo, o seno de 70 graus vai ser igual ao cosseno de 20, né? Então, é isso. Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu preciso calcular na questão, né, usar o seno de 120, ele vai ser igual ao seno do suplemento dele, que é o do 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 é negativo, mas o valor dele em módulo, né, é igual ao do suplemento, que é o 60 também. Então, vai ser cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que vai dar menos meio. Tranquilo aqui as relações de suplementos? Então, fica bem fácil, né, para a gente poder usar. Porque nas nossas questões podem aparecer ângulos obtusos também para a gente trabalhar, tá certo? Por exemplo, nessa situação aqui, para calcular a área, né, a gente pode precisar do seno para calcular a área do triângulo. E aí, esse ângulo pode ser obtuso, né? Então, vai acontecer o quê? Para eu fazer a área do triângulo, né, uma fórmula alternativa aí, aquela de base vezes altura sobre 2, né, uma outra opção para nós usarmos, quando a gente conhece um ângulo, é essa daqui. Eu preciso saber dois lados do triângulo e o ângulo entre eles, tá bom? E a minha área vai ficar assim, ó, meio vezes o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo. Tá ok? Então, é uma fórmula simples também, ela é pequenininha, né? Não é difícil de usar, não. Nós vamos ver um exemplo aqui de como que a gente usa essa fórmula. Nesse exemplo aqui, eu posso usar essa fórmula para fazer a área desse triângulo. Olha só, eu tenho dois lados, 16 e o 12, e eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, como é que vai ficar a minha área? Vai ficar meio vezes 16 vezes 12 vezes o seno de 30. Aí é só olhar na tabela o valor do seno, né? Ou se for um ângulo diferente, a questão pode fornecer esse seno. Substituir aqui, ó, o seno de 30 é meio e fazer essa multiplicação, né? Simplifiquei ali o 16 por 2, o 12 por 2 e achei a área desse triângulo. Então, é uma maneira bem prática, né, de fazer utilizando o seno. Então, essa fórmula aqui também vale a pena a gente guardar, além daquela fórmula tradicional que nós fizemos aí de base vezes altura sobre 2, tá bom? 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3.